Olá, queridos. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Muito bom estar aqui no Revival Nights, no Pentecostes, com os amigos da Waves of Revival. Nesse momento eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, uma palavra para o seu coração. Nós estamos aí celebrando a semana de Pentecostes. Nós estamos celebrando a semana de Pentecostes. E eu quero liberar essa palavra para que você comece a alinhar o teu coração, a buscar a palavra de Deus para esse tempo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 1. Está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Queridos, nós precisamos entender que o Pentecostes, ele não começa em Atos. O Pentecostes, ele é uma celebração que os judeus começaram no dia que Moisés desceu com as tábuas da lei. No dia que Moisés veio do monte Sinai, com as tábuas da lei, eles começaram a celebrar Pentecostes. Eles celebravam Pentecostes pela colheita, e passaram a celebrar Pentecostes por causa da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Mas, logo um tempo depois, eles reservaram esse dia exclusivamente para celebrar o dia em que Deus liberou a sua palavra. O dia em que Deus liberou os mandamentos, a Torá. Mas havia uma profecia, havia uma promessa. E eu quero que você entenda o porquê que o Espírito Santo, porquê que Jesus escolheu o dia de Pentecostes. Jesus, ele falou para os seus discípulos para não se ausentarem de Jerusalém. Jesus, ele disse, olha, fiquem em Jerusalém. Fiquem, permaneçam em Jerusalém. Por que Jesus pediu para que eles não se ausentassem? Por que Jesus orientou para que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém? Guarde essa palavra, permanecer. Guarde essa palavra, permanecer. Queridos, nós precisamos entender que muitas profecias foram liberadas a respeito de Jesus, a respeito do que iria acontecer. Micaías profetizou, Isaías profetizou, Abacuque profetizou, Jeremias profetizou. A palavra de Deus fala em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias se firmará a casa do Senhor sobre todos os montes, e concorrerão a eles todas as nações da terra. E dirão, vinde, subimos à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine a sua palavra. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Veja bem, o profeta está falando, de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Existia uma profecia sobre Jerusalém, a palavra em Jerusalém. Se você pegar as escrituras em Miqueias capítulo 4, é exatamente a mesma profecia. Por quê? Porque eram dias onde os profetas andavam alinhados, onde os profetas ouviam o céu e reverberavam a voz que clama
a voz do que clama no deserto. Os profetas pregavam aquilo que o céu estava liberando. Os profetas liberavam aquilo que o céu estava liberando. Então Isaías profetiza a mesma coisa que Miqueias profetiza. Jerusalém, a palavra vai sair de Jerusalém. E quando Jesus vem, ele começa a pregar, a fazer milagres, prodígios e maravilhas, a discipular aqueles 12 homens. E ele sempre dizia, olha, eu vou ser levado. Em Mateus 16, Jesus, ele diz, eu vou ser levado, eu vou apanhar, eu vou sofrer. E naquele momento Pedro entra em crise, porque Pedro acabara de ter uma revelação que ele era o Filho de Deus, e Pedro não entende que um Filho de Deus poderia sofrer, né? Eu costumo dizer que ali começou a teologia da prosperidade, né? Onde um filho não pode sofrer, onde um filho não pode passar luta, onde um filho não pode passar necessidades. Mas naquele momento Jesus disse, ó, para trás de mim, Satanás, você cogita das coisas dos homens. E naquele momento, Jesus chama eles e diz, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um evangelho sem cruz é ilegal. Um cristianismo sem cruz é ilegal. É impossível alguém caminhar, seguir Jesus sem uma cruz. Então o evangelho é renúncia. O evangelho é pagar um preço. O evangelho é negar-se a si mesmo. E naquele momento Jesus começa a manifestar o reino de Deus. E ele leva os discípulos em Mateus 16 ao Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração, eu quero que você acompanhe comigo, que você passeie comigo, porque naquele lugar, no Monte da Transfiguração, aparecem duas pessoas junto com o Pai, Moisés e Elias. Nós precisamos entender, irmãos, que Moisés é o maior vulto do Antigo Testamento. Moisés era um cara que os judeus, quase que idolatravam, porque foi o cara que tirou eles do Egito. Foi o cara que Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Foi o cara que Deus usou para conduzir o povo na transição do Egito para Canaã. Josué logo depois participa da transição, mas Moisés é a peça-chave e é o profeta, o homem de Deus que traz a lei, que traz a palavra, que sobe o monte e traz a palavra do Senhor. E os judeus, eles, amavam Moisés. E na transfiguração vem Moisés. E na transfiguração vem Elias. Elias representa os profetas. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E ali está Pedro, Tiago e João junto com Jesus de Nazaré. E naquele momento Pedro quer fazer uma tenda para que Moisés e Elias e Jesus fiquem no monte. Pedro está falando e Deus diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele é o meu filho amado, a ele ouvi. O que Deus está fazendo? Deus está dizendo, olha, está aqui a lei, aqui está a lei, aqui estão os profetas, mas eu quero dizer para vocês que a partir de hoje, eu apresento a vocês o meu filho amado. Então tudo agora vai convergir em Jesus. Então tudo agora é apontado para Jesus e Deus diz, agora é Ele que vai falar, Ele é a palavra. João capítulo 1 diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se faria. Jesus é a palavra. Isaías no capítulo 2, ele profetiza, é de Jerusalém que sairá a palavra. A palavra vai sair de Jerusalém. Então naquele momento, no Monte da Transfiguração, há uma convergência para Cristo. Há uma convergência para o Filho, Deus está falando, aqui está a lei, aqui estão os profetas, mas a partir de agora, eu digo, esse é meu Filho amado, escutem Ele. Porque os profetas e a lei convergem em Jesus. A partir de agora, o meu Filho vai manifestar a lei, o meu Filho vai manifestar as profecias. E nós precisamos entender
que o Pentecostes, irmãos, é um dia muito especial, é um dia muito específico. E as coisas continuam acontecendo, Jesus continua manifestando o reino de Deus. E eu quero que você entenda, Lucas capítulo 24. Em Lucas capítulo 24, versículos de número, vamos caminhar ali do 25 até o 32, 31, 32. Existe um episódio em Lucas 24, onde 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. 2 discípulos voltando para Emaús, por quê? Porque estavam decepcionados, desanimados, desesperançosos com os acontecimentos. Esse Jesus que estava no Monte da Transfiguração, o Jesus que multiplicou pães e peixes, o Jesus que deu vista aos cegos, que fez paralítico andar, aquele Jesus que caminhou no meio da multidão manifestando milagres, prodígios e maravilhas, agora está morto. Ele estava morto. E esses discípulos estavam voltando para Emaús. Eu costumo dizer que Emaús, ali o caminho de Emaús é o caminho da decepção, voltando a fazer o que faziam antes. E no meio do caminho, Jesus começa a conversar com eles, porque ele já havia ressuscitado. Nós precisamos entender, irmãos, que as profecias falavam sobre a ressurreição. Lucas capítulo 24. Olha o que ele diz. Versículo de número 24. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Jesus disse, honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus está dizendo, vocês não entendem que foi profetizado que ele morreria? Vocês não entendem que os profetas falaram que isso aconteceria, mas eles não conseguiram enxergar. Eles não conseguiram entender, discernir nem mesmo que era o mestre no caminho com eles. Porque a morte decepcionou eles. Porque a morte trouxe decepção. E eles estavam decepcionados. Nós vivemos numa geração onde muitas pessoas estão decepcionadas. Nós vivemos num tempo onde uma pandemia, onde um caos se instaurou no planeta, onde há muita decepção, há muito medo, sabe? Há muita angústia. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão depressivas, porque não estão olhando para as profecias, porque não estão atentando para as profecias. Querido, em Mateus 24, Jesus orientou a respeito dos fins dos tempos. Ele disse que seria como nos dias de Noé. As pessoas estariam casando-se, dando-se em casamento, comprando, vendendo. Distração estaria tomando conta do planeta. E aqueles homens estavam totalmente decepcionados. E Jesus disse, vocês não ouviram, nércios, tardios de coração? Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, versículo 27 de Mateus 24, de Lucas 24. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha bem, Jesus encontra 2 decepcionados e cita todas as profecias. E cita todas as profecias. Malaquias, Micaías, Abacuque, Isaías, Miqueias, Zacarias. Os profetas messiânicos, os homens que falaram a respeito do que aconteceria. E mesmo assim, esses homens não discerniram. A ficha não caiu. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque às vezes você está andando num caminho de tanta decepção, de tanta dor, sabe? De tanta amargura, que você não consegue lembrar das promessas. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para profetizar sobre a tua vida e declarar que o Espírito Santo hoje vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. O Espírito Santo hoje vai te lembrar de todas as promessas que ele te fez, de todas as palavras a respeito da tua vida.
Você não pode se deixar levar por uma situação momentânea. O que nós estamos passando no planeta é momentâneo, é passageiro, mas aqueles que se posicionarem, aqueles que entenderem, aqueles que estiverem no lugar certo. Porque, queridos, o que deixa as pessoas cegas é a falta de posicionamento. Se você está mal posicionado, você não consegue enxergar. Se você está mal posicionado, você não consegue entender. Então hoje a minha palavra é para trazer um reposicionamento. Porque foi isso que Jesus fez. Eles caminham um pouco mais e eles param para descansar. Convidam Jesus. Versículo 30 de Lucas 24. Estando com eles à mesa. Repita comigo, mesa. Queridos, a mesa é um ambiente de cura. A mesa é um ambiente de libertação. A mesa é um ambiente aonde a clareza vem, aonde a revelação vem, aonde a unidade, aonde vem a paz. Jesus entra naquele ambiente e leva eles para a mesa. E quando chega à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhes. Versículo 31. Abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Uau! Jesus abre os olhos dos discípulos decepcionados na mesa. A mesa é o lugar aonde os olhos se abrem. A mesa é o lugar aonde a revelação vem. A mesa é o lugar aonde a decepção vai embora, aonde o medo vai embora. Ah, irmãos, a igreja está voltando para a mesa. A igreja está voltando para o lugar de comunhão, para o lugar de revelação. A igreja está voltando para um lugar de onde ela nunca deveria ter saído. É na mesa, no partir do pão, na comunhão, que os olhos se abrem. E sabe o que aconteceu com esses dois homens, irmãos? Eles voltam para Jerusalém. Eles disseram, não ardia em nossos corações quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunido os 11 e os que estavam com eles. Uau! Uau! Voltaram para Jerusalém. Voltaram para o lugar do Pentecostes. Voltaram para o lugar da união. Eles estavam reunidos. Vamos voltar para Atos. Vamos voltar para Atos. Irmãos, Deus está falando contigo neste momento. Eu quero declarar que toda decepção vai embora. Que todo medo vai embora. Que toda angústia vai embora. Que toda ansiedade vai embora. Através da palavra do Senhor, através da comunhão. Em Atos, irmãos, se você começar do capítulo 1, você vai ver muitas palavras como perseveraram, como permaneceram, sabe? Eu quero declarar, permanecer. Você vai permanecer, você vai perseverar. Em Atos, irmãos, no capítulo 1, eles estavam no mesmo lugar. Em Atos, o discípulo é reposicionado. Aonde um traidor saiu, Matias é reposicionado. Sabe, nós precisamos entender que nesse lugar, em Jerusalém, é um lugar de reposicionamento, é o lugar da promessa, é o lugar onde nós temos que aguardar. Eu quero declarar que a tua casa é uma Jerusalém. Eu quero declarar que a tua mesa é um lugar de comunhão. Sabe, o caos que está no planeta está levando a igreja de volta para Jerusalém. A pandemia que está se alastrando no planeta Terra está levando a igreja de volta para a mesa. Está levando a igreja a esperar no mesmo lugar. As famílias estão voltando para a mesa. Os discípulos de Jesus estão voltando, saindo do caminho de Emaús e voltando para Jerusalém. De volta a Jerusalém. De volta ao lugar da promessa. De volta ao lugar do propósito. E nesse lugar, onde eles estavam no mesmo lugar, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou o dia que eles celebravam a palavra, a Torá, a revelação de Deus para Moisés,
Eles celebravam este dia nesse exato dia, que acontecerá agora no próximo dia 31. Foi nesse dia que Jesus cumpre uma outra profecia. Nós precisamos entender em Mateus, no capítulo 16 ainda, Jesus fala algo interessante. Jesus fala que nem todos, certo? Vamos ler aqui. Jesus diz, nem todos que estão aqui passarão pela morte. Isso é muito interessante. Mateus 16. Em verdade vos digo, versículo 28, alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Uau! Agora veja bem, Mateus 16, versículo 28, Jesus está dizendo, nem todo mundo aqui vai morrer antes de ver o Filho do Homem no seu reino. Mas eu te pergunto, eles morreram ou não morreram? Aonde está Pedro hoje? Aonde está Tiago? Aonde está João? Aonde está Mateus? Aonde está Matias? Aonde está Tiago? Os discípulos que estavam ouvindo essa promessa. Jesus disse, nem todos. Ou seja, alguém pode até morrer, mas nem todos provarão a morte antes de verem. Será que Jesus estava equivocado? Será que Jesus se enganou? Será que Jesus errou? No dia de Pentecostes, esses mesmos homens serão Judas que morreu. Por isso que Jesus está dizendo, alguém vai morrer. Nem todos vão passar pela morte antes de verem o Filho do Homem no seu reino. Queridos, quando Jesus ressuscita, ele passa 40 dias manifestando o seu poder, falando sobre o reino de Deus. Eles viram Jesus naquele momento, mas eu vou mais além. Jesus sobe aos céus e diz, vocês fiquem em Jerusalém até que? Fiquem em Jerusalém até que? Porque eu vou, mas vocês não ficarão só. Eu enviarei outro Consolador. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus subiu, irmãos. Jesus subiu. Mas ele disse, eu enviarei outro Consolador. Ele disse, eu vou subir, mas eu vou descer. Querido, Jesus subiu em forma de homem e desceu em forma de fogo. Jesus subiu em forma de homem e desceu em forma de fogo. Porque o Espírito é Jesus. Porque o Espírito é Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então o mesmo que subiu é o mesmo que desceu e é o mesmo que voltará. Ele subiu, ele já veio e ele virá. Então eles estavam reunidos em Atos capítulo 2. Estavam no mesmo lugar. Por isso que é importante, irmãos, estarmos no mesmo lugar. Não apenas no lugar físico. Hoje eu não falo de um lugar físico, de um templo em si. Eu falo de um posicionamento no espírito. Por isso que Satanás quer trazer tanta desunião na igreja, tanta contenda na igreja. Nós precisamos nos reposicionar no mesmo lugar. Eles estavam com o mesmo propósito. Você precisa entender, irmãos, o que aconteceu em Pentecostes. Em Pentecostes é uma transição. Em Pentecostes é um recomeço. É o reino de Deus. Eles viram, eles estavam no mesmo lugar. E a Bíblia diz que eles viram. Mas antes deles verem, eles ouviram. Toda transição no Novo Testamento é marcada por um som. Toda transição no Novo Testamento é marcado por uma música, por um som. Antes de Jesus, eles primeiro viam para depois ouvir. Lembra de Moisés com a sarça ardente? Ele primeiro viu o fogo, para depois ouvir uma voz. Mas no Novo Testamento, eles primeiro ouviram um som, para depois ver um fogo. Existe um som sendo liberado nesse tempo. Existe um som sendo liberado sobre essa geração. E nós precisamos ouvir o som do céu. Nós precisamos ouvir o que o céu está falando agora. Eles ouviram. Primeiro, eles estavam juntos.
eles permaneceram. Os que estavam indo embora decepcionados voltaram por causa da comunhão da mesa. E agora eles estavam juntos no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Encheu toda a casa. No dia em que eles celebravam o Pentecostes, que é a descida da palavra através de Moisés, a descida da Torá, a lei do Senhor, sabe? E o profeta Isaías disse, olha, de Jerusalém vai sair a palavra. De Jerusalém vai sair a palavra. Naquele dia em que eles celebravam o dia da Torá, o dia em que Deus liberou sua palavra, Jesus libera o seu Espírito. E um vento, sabe, um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. E depois eles viram línguas repartidas como de fogo. A gente costuma focar, quando falamos de Pentecostes, todo mundo pensa em poder, todo mundo pensa em glória, em reteté. Ah, olha o Pentecostes. Muitas pessoas focam no fogo do Pentecostes. Mas hoje, irmãos, eu quero trazer o conceito do Pentecostes de mesa, de comunhão, de perseverança, de unidade, de uniformidade. Estava conversando agora há pouco com o André e nós estávamos conversando sobre isso, unidade e uniformidade. Unanimidade, na realidade, unidade é diferente de unanimidade. Unidade é estar no mesmo lugar, é estar fazendo a mesma coisa. Uniformidade é estar buscando o mesmo propósito. Uniformidade é você estar olhando para o mesmo alvo, cumprindo a mesma missão. Então, eles estavam em uniformidade e em unidade. Que nós possamos, nesse tempo, nos unir. Porque as pessoas pensam que unidade é ser da mesma denominação. Unidade é ser, sabe, da mesma tribo. Não, irmãos. Nesse tempo, o que o Espírito Santo quer fazer contigo, nesse tempo, o que o Espírito Santo quer trazer ao teu coração, é a condição de unidade no Espírito, unidade da fé. Porque, queridos, sabe o que aconteceu? Eles estavam unidos no mesmo lugar, esperando a mesma coisa. Esperando a mesma coisa. E quando o Pentecostes aconteceu, quando o fogo desceu, eu não quero focar aqui no reteté, nos dons, eu quero dizer para você que o Pentecostes, ele traz de volta o que a humanidade perdeu em Babel. Você lembra de Babel? Que deu origem depois à Babilônia, porque a Babilônia vem de Babel. Quando o homem se junta para fazer algo para ele mesmo, quando o homem se junta para buscar o seu próprio benefício, eles estavam fazendo uma torre. Eles se uniram. Eles se uniram. Porque o segredo não é se unir somente. O segredo é se unir em uniformidade. O segredo é estar unido e estar no mesmo propósito. Estar unido com o mesmo foco em Deus. Porque em Babel eles queriam fazer para eles, mas em Pentecostes eles estavam unidos para o reino de Deus. Uma coisa é você construir sua torre pessoal. Uma coisa é você construir o seu patrimônio, o seu império pessoal. Outra coisa é você estar buscando unidade com seus irmãos para levantar o reino de Deus. Para levantar o reino de Deus e para proclamar as verdades do evangelho do reino de Deus. Esses homens estavam em Jerusalém. Esses homens estavam reunidos esperando uma promessa. Por que eles esperavam? Porque Jesus disse, olha, fique em Jerusalém até que desça do alto o Espírito Santo. Até que eu revista vocês de poder. Até que eu traga o meu caráter, a minha vida. Porque o Pentecostes traz o caráter de Deus. O Espírito de Deus é o seu caráter. O Espírito de Deus é a sua natureza. Deus está dizendo, olha, os profetas que profetizaram, eles tinham meu Espírito sobre eles, mas agora eu vou colocar dentro de vocês. No dia que eles celebravam a lei,
que habitava fora, Deus trouxe o Espírito para habitar dentro. No dia que eles celebravam a lei, que eram regras, Deus traz o Espírito, que é relacionamento. O Espírito é relacionamento. O Espírito não é regras. No dia que eles celebravam as regras, Deus traz o relacionamento. O que estava fora, Deus pega aquela lei e coloca dentro deles. Agora é a lei do Espírito e da vida. Agora é a lei do amor. Agora é a lei da paz, da justiça e da alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, queridos, o Pentecostes foi marcado pelo caráter de Deus sendo derramado sobre os homens. E sabe o que aconteceu? Homens de várias partes estavam ali. As pessoas ficaram abismadas. Em Jerusalém, versículo 5, habitavam judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. Escute, irmãos, naquele momento, em Jerusalém é como se fosse os Estados Unidos hoje. Hoje nos Estados Unidos nós temos pessoas de todas as nações. Nós temos pessoas da América Latina, nós temos pessoas da Europa, nós temos pessoas da Ásia, nós temos pessoas da Oceania. Os 5 continentes estão aqui na América. Imagine que Jerusalém era os Estados Unidos. E muitas pessoas chegam aqui sem falar inglês. E aí fala coreano, japonês, português, espanhol. Sabe? E aquela confusão de línguas. Em Jerusalém estava assim. Eles não se compreendiam. E aonde começou essa confusão? Em Babel. Em Babel começou essa confusão. Quando o homem inclinou seu coração para fazer a sua vontade, para levantar uma torre e chegar aos céus, quando a síndrome de Lúcifer tomou conta do homem. Porque quem queria subir aos céus, quem queria, ser promovido, era Lúcifer. Então, Lúcifer sempre está tentando o homem a fazer as coisas do seu jeito. Como ele fez com Jesus no deserto. Se tu és filho de Deus, transforme as pedras em pães e coma. Resolve teu problema. Faça do teu jeito. Use o dom para comer. Use o dom para matar a tua vontade. Use o teu talento. Faz alguma coisa. Um filho de Deus não se exibe. Um filho de Deus se manifesta. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Jesus, com toda simplicidade, com toda humildade, diz para o diabo: diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Mas de toda palavra. E é de Jerusalém que sai a palavra, disse o profeta Isaías e o profeta Miqueias. É de Jerusalém. Por isso, irmãos, nós temos que voltar para a palavra. Eu profetizo que a palavra vai invadir a tua casa. A mesa, os teus filhos vão conhecer a palavra na mesa da tua casa. Os teus filhos vão ser cheios do Espírito Santo na mesa da tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus. Um Pentecoste no teu lar. Um Pentecoste na tua casa. As línguas, sabe, a comunicação voltando. Porque hoje eu conheço pessoas que falam a mesma língua, mas não se entendem. O problema hoje não está mais em falar línguas diferentes, mas andar em espíritos distorcidos, em espíritos diferentes. Mas se nós tivermos unidade, se nós tivermos unidade no espírito, se nós começarmos a olhar para dentro e viver um tempo de intimidade com Deus, com nossa família. Eu estava gravando um podcast para uma amiga e essa amiga me fez uma pergunta. Ela disse: Rafael, se você pudesse voltar há 10 anos atrás, o que você faria? Eu respondi automaticamente. Eu disse: minha irmã, eu viajaria menos. Eu gastaria mais tempo com Deus, em oração, com minha esposa e com meus filhos. E eu comecei a chorar porque muitas vezes, irmãos, quando o diabo ele não consegue te parar, ele te empurra. E ele usa o ministério contra você. Ele usa a tua empresa contra você. Ele usa
coisas que Deus te deu para te destruir. Ele quer tornar a bênção em maldição. Mas, queridos, hoje é tempo de reposicionar-se. Você que decide se você vai andar no fique em casa do governo ou no fique em casa de Deus. Janeiro de 2020, eu subi o monte aqui Eu viajei para Colorado e aluguei uma cabana, eu fiquei 4 dias ali para ouvir o Senhor. Nos 3 primeiros dias do ano. No 4º dia eu voltei. E ali eu ouvi o Senhor. E Ele disse, filho, 2020 é um ano onde a transição continua. A transição ainda continua. Eu vou começar a década em 2021. Eu fiquei apavorado porque eu achava que 2020 eu ia pisar nos 4 cantos da terra, mas Deus disse, não, fique em casa. Então esse fique em casa aí que estão falando, eu já escutei. Aliás, desde 2019, Deus está dizendo, viaje menos, fique em casa, fique em casa. Por quê? Porque nós vamos viver um avivamento nos lares. Não haverá avivamento nos templos antes que ele aconteça nas casas. E converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como que vai haver uma conversão se não há, sabe, um tempo juntos? Como se os pais andam ocupados, se as pessoas andam, né, como dizem os brasileiros na América, bizados, né? Inventaram até uma palavra. As pessoas estão ocupadas demais. As pessoas estão gastando tempo em busca de coisas e estão perdendo as pessoas. Eu não posso, em nome daquilo que Deus mandou fazer, abandonar o que Deus mandou cuidar. Deus mandou pregar o evangelho, mas Ele mandou eu cuidar da minha esposa. Como Cristo ama a igreja, eu tenho que amar a Aline. Porque senão eu sou um hipócrita. Se eu não cuido da minha herança, que são meus filhos. Queridos, nós somos uma geração de Mordecais, de Mardoqueus, que vamos introduzir Esté no palácio. Nossos filhos voarão. Quando nossos corações, irmãos, se converter a eles. Sabe, eu tenho 3 filhos, são 3 flechas. Mas uma flecha para ser lançada precisa de um arco se curvando. Para uma flecha ser lançada precisa de um arco se curvando. Sabe, abra mão de coisas para ganhar as pessoas. Abra mão de coisas e gaste mais tempo com as pessoas que Deus te deu. Isso é Pentecostes. Eles poderiam estar espalhados e cada um agora querendo fazer do seu jeito, mas Jesus disse, não, fique em Jerusalém. Porque o poder, irmãos, que Jesus deu, não foi um poder para só falar em línguas estranhas, sapatear e profetizar. O poder é o poder da unidade, da compaixão, da misericórdia, do perdão, sabe? Eles começaram a se compreender. Tinham homens da Mesopotâmia. Olha só, eles estavam confusos porque cada um ouvia falar na própria língua. Todos ficaram maravilhados, perguntando uns aos outros, não são galileus? Esses homens que estão falando, como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua? O que se perdeu em Babel se achou em Pentecostes, porque eles só queriam uma coisa. Eles só queriam uma coisa. A promessa de Jesus se cumprindo, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, não apenas para passear ou para ter um momento aonde eles profetizariam, mas para habitar. Nesse momento eles começaram a se compreender. Nesse momento eles começaram uau, o que está acontecendo? Esses galileus estão falando aqui, a gente está entendendo. Sabe por que o mundo não entende a igreja muitas vezes? Porque a igreja está falando na sua língua, sabe? Está construindo a sua torre pessoal. Na hora que as igrejas, quando eu falo igreja, são denominações, são tribos, na hora que eles entenderem que é o mesmo Espírito, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Quando nós entendermos isso e andarmos na unidade da fé, o mundo saberá que o Pai enviou Jesus. O mundo saberá, não pelos dons da igreja, não pelo exibicionismo da igreja, mas pela humildade da igreja, mas pelo amor, pela compaixão. Porque nesse momento, irmão, que o Pentecoste aconteceu, que o Espírito Santo desceu, então
Portanto, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígida e Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes. Crentes e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão cheios de vinho, estão embriagados. Porque um homem cheio do Espírito, irmão, ele fica como um bêbado. Não sem o seu sentido, mas ele fica tomado de alegria. O vinho é alegria. Mas não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é melhor do que o vinho. Mas um homem tomado pelo Espírito, um homem cheio do Espírito, ele está tomado de amor, ele está tomado de gratidão, ele está tomado de paz, ele está tomado de fé, ele está tomado, irmão, ele está tomado. Não para se exibir, mas para manifestar o caráter de Deus. Então o Pentecostes, para mim, marca mais do que um reteté, um realinhamento com o caráter de Deus. Um realinhamento com a vida de Deus. Hoje são tantas, eu até publiquei hoje, eu coloquei muita live sem live. São tantas pessoas falando coisas na internet sem vida. Sem vida. O Espírito Santo é a vida de Deus. É o Zoe de Deus. É o Wash de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Não para se exibir, mas para manifestar. Porque um filho se manifesta. E o Pentecostes marca esse tempo de relacionamento. Esse tempo de intimidade. Esse tempo de comunhão. Porque é de Jerusalém que sai a palavra do Senhor. Jesus fazia e ensinava. Jesus fazia e ensinava. Por quê? Porque Jesus ele não só pregava, mas ele vivia. Ele não só se Jesus trabalhava com o modelo, ensinando e fazendo, a igreja tem que ser assim. Chega de hipocrisia, chega de falar o que não vive, mas que o Espírito Santo nos traga a unidade da fé. E que o Pentecostes, continue sendo celebrado, mas como um tempo de intimidade, de vida, de caráter, para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, aí aonde você está. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram. E eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pentecostes. Um tempo aonde a vida de Deus é liberada sobre os seus discípulos. Aonde a vida de Deus vem habitar. A vida de Deus vem habitar, não mais um momento, não mais um momento onde eles profetizavam, que o Espírito vinha sobre Elias, o Espírito vinha sobre Eliseu, o Espírito vinha sobre Zacarias, o Espírito vinha sobre. Mas em Pentecostes, o Espírito veio habitar. Ele veio habitar. E é por isso que Jesus, falando de João, ele diz, olha, João Batista, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino, o menor no reino é maior do que ele. Por quê? Porque João, ele viveu antes da cruz. João não viu a crucificação. João não estava no Pentecostes. E por isso, Jesus disse, olha, ele é o maior, até agora. Porém, o menor no reino é maior do que João. Quem é o menor no reino? É qualquer um, mesmo que sendo uma criança, seja cheio do Espírito Santo. Ela se torna habitação. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, como Senhor, ele passa a ser morada do Espírito. Mesmo sendo um neófito ainda, ele é maior do que João, porque ele é a habitação do Espírito Santo de Deus.
Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Espírito Santo, que habita em ti, te leve ao conhecimento de quem é Jesus. Gaste tempo com Ele, se relacione com Ele. Porque o dia de Pentecoste é o dia da revelação. É o dia onde o poder, sim, o poder, mas não o poder para se exibir, o poder para se manifestar. Mas não o poder para atacar fogo no outro, mas o poder para restaurar, o poder para amar, o poder para perdoar, o poder para abraçar, o poder para manifestar obras maiores, como Jesus falou. Que você seja marcado nesse tempo de Pentecostes e que o caráter de Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, das trevas resplandecerá a luz, é que brilhou nos vossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Como que eu vejo Jesus, senão pelo Espírito? O mesmo Paulo orando na oração apostólica de Efésios capítulo 3, versículo 14, ele fala: a iluminação do homem interior. A iluminação do homem interior. Ele fala do Espírito que ilumina, que traz a revelação. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Onde você estiver agora, coloque a mão no seu coração. Se ajoelhe, se deite, fique em pé. De qualquer maneira, receba agora essa palavra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre o teu filho e sobre a tua filha a manifestação da glória de Deus, a revelação de Jesus pelo Espírito. Deus, a unidade da fé. Deus, assim como no Pentecostes eles receberam e eles falaram e se compreenderam. Eu quero declarar sobre tua igreja a compreensão. O batista vai andar com o assembleiano. O metodista vai abraçar o presbiteriano. Eu declaro, Pai, que não haverá divisão, o teu povo vai se unir. Não importa, Pai, a denominação. Não importa, Senhor, se um acredita nos dons e outros não, mas eu declaro que o Espírito que habita em nós vai nos unir. Porque só assim o mundo saberá que o Pai enviou Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Nós queremos declarar, Pai, que a tua oração, Pai, em João no capítulo 7, nós queremos declarar que a tua oração vai se cumprir nas nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Deus, eu quero declarar que o que Jesus falou em João capítulo 15 vai se cumprir. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu quero declarar, Pai, que essa oração e essa palavra de Jesus, o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Seja derramado sobre o corpo de Cristo, seja derramado sobre a igreja. E a igreja, Pai, entenda que um filho não é para se exibir. Deus, eu quero declarar que a manifestação dos filhos, Abacuque 2,14, a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. A terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E o conhecimento da glória de Deus está na face de Jesus. Está na face do Cordeiro. Eu quero declarar que o conhecimento da glória de Deus, como Paulo falou em 2 Coríntios 4,6, que a glória de Deus é revelada na face de Jesus. Que os filhos e filhas cheios do Espírito saiam nas ruas, nas praças, nas faculdades, manifestando o caráter de Deus. Em nome de Jesus, seja curado agora. Você que tem alguma enfermidade agora, pelo poder do Espírito Santo, eu declaro a cura agora. Ei, você que não pode gerar filhos, irmã, coloca a mão no teu ventre agora e receba a cura. Você que tem hérnia de disco, coloque a mão agora e seja curado dessa hérnia de disco agora, em nome de Jesus. O poder do Espírito Santo revela o caráter de Deus, revela a vida de Deus, e a vida de Deus traz cura.
A vida de Deus traz restauração. Ei, você que tem um câncer na próstata, eu quero declarar agora, seja curado na autoridade do nome de Jesus. Você que tem um caroço na mama direita, receba cura em nome de Jesus. Caroço desapareça agora pelo poder do Espírito Santo. Caroço desapareça agora pelo poder do Espírito Santo. Você que tem diabetes e o médico falou que vai precisar cortar a sua perna esquerda ainda essa semana, eu declaro, seja curado, você não vai perder sua perna. Eu declaro, seja curado, você não vai perder sua perna. Eu dou uma ordem agora, pâncreas, seja realinhado agora pelo poder do nome de Jesus. Endometriose, seja curada desse mal agora, em nome de Jesus. Você que tem enxaqueca crônica, seja curada agora pelo poder do Espírito Santo, para que a glória de Deus tome a sua casa. Você precisa sentar à mesa, partir o pão, e os teus olhos vão se abrir de novo. Que assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, tem pessoas me ouvindo agora que estavam no caminho de Emaús, mas Jesus está partindo o pão na tua mesa agora. Volta para Jerusalém, volta para a casa do Pai, volta para o lugar da promessa. Fica em Jerusalém, é o lugar onde a promessa se cumpre. Toda decepção vai embora. Você que tem andado longe dos caminhos do Senhor, volte para Ele agora. Levante sua mão, se renda agora, diga: eu volto, Jesus. Eu volto. Você que está online aqui, você que quer aceitar Jesus, diga: eu quero. Diga: eu quero. Diga: eu recebo. Eu aceito esse poder. Eu aceito essa palavra. Porque é de Jerusalém que sai a palavra. Você que saiu de Jerusalém e tem andado em decepção, volta hoje para a tua casa. Tem uma canção que Deus me deu em 2008 que fala isso. Minha casa, minha Jerusalém. Minha casa, minha Jerusalém. Minha casa, minha Jerusalém. Minha casa, minha Jerusalém, lugar de paz. Eu profetizo paz sobre a tua Jerusalém, paz sobre a tua casa, paz sobre a tua família. E que o nome de Jesus seja glorificado para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi um privilégio, Pastor Júnior. Waves of Revival, aí em Framingham. Foi um prazer participar do Revival Days e que os próximos dias vocês continuem mergulhando no Espírito com os homens de Deus que vão passar nesses dias, nessa conferência de Pentecostes. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.